Como o cristianismo acabou conquistando o Império Romano. O cristianismo, que começou como uma seita dentro do judaísmo no século I, enfrentou resistência e perseguição do Império Romano durante seus primeiros séculos de existência. A condenação de Jesus à cruz é um marco importante nesse contexto. Embora os romanos tenham executado Jesus, a pressão para isso veio principalmente dos sacerdotes judeus, que viam nele uma ameaça à sua autoridade e ao status quo religioso da época. Apesar de não ter cometido crimes que ameaçassem diretamente o Império Romano, os cristãos rapidamente se tornaram alvo de perseguição, em parte devido à sua pregação que desafiava os valores e a ordem estabelecida. A principal fonte de incômodo que o cristianismo causou ao Império Romano estava relacionada à sua exclusividade religiosa e à recusa dos cristãos em adorar os deuses romanos e o imperador. Isso era visto como uma ameaça à coesão social e à pax romana, um estado de paz que o império procurava manter por meio do culto religioso e das tradições. Os cidadãos romanos eram incentivados a adorar uma variedade de deuses e a fazer oferendas para garantir a proteção do Estado. Os cristãos, com sua insistência em adorar um único Deus e em rejeitar o culto aos ídolos, eram considerados subversivos e, muitas vezes, perseguidos como traidores. A perseguição dos cristãos variou ao longo dos séculos, mas culminou em episódios violentos, onde muitos cristãos foram martirizados, frequentemente lançados a feras em arenas públicas como forma de entretenimento. Esses atos de brutalidade, no entanto, acabaram gerando simpatia entre a população e contribuindo para a disseminação das ideias cristãs, pois os mártires eram vistos como exemplos de fé e coragem. O cenário começou a mudar a partir do século IV, quando o imperador Constantino, após a famosa Batalha da Ponte Milvia em 312 d.C., teve uma conversão ao cristianismo, tornando-se o primeiro imperador romano a adotar essa fé. Constantino não só tolerou o cristianismo por meio do Edito de Milão em 313 d.C., que concedeu liberdade religiosa aos cristãos, como também promoveu a religião, devendo seu sucesso em grande parte à inclusividade e à promessa de esperança que a nova fé oferecia a uma sociedade em busca de significado. Vários fatores contribuíram para a aceitação do cristianismo pelo Império Romano. Um deles foi a estrutura organizacional da Igreja, que permitiu aos cristãos se articularem e se organizarem de maneira eficaz, diferenciando-se de outras seitas religiosas. A mensagem cristã, centrada no amor, na compaixão e na vida eterna, atendeu ao anseio por esperança e sentido em tempos de incerteza e crise, particularmente quando o Império enfrentava dificuldades internas e externas. Ademais, as ideias de Jesus se mostraram não apenas consistentes, mas também influentes por meio dos séculos. Em suas palavras, passará o céu e a terra, mas o que dizem minhas palavras não passarão. Vemos claramente como suas mensagens continuaram a ressoar, mesmo com o passar do tempo. Essa persistência das ideias cristãs, alinhada à sua relevância e aplicabilidade em diversas épocas e contextos, contribuiu para sua aceitação e disseminação. Além disso, a conversão de figuras influentes como Constantino teve um impacto significativo. Ao se tornar um defensor do cristianismo, ele não apenas legitimizou a nova religião, como também fez dela um instrumento de poder e controle social. Com o cristianismo sendo promovido como a religião oficial do Império Romano, a fé se espalhou ainda mais, atraindo um número crescente de adeptos, incluindo as elites romanas, que viam no cristianismo uma forma de assertividade política e social. Em suma, o cristianismo, que começou como um movimento perseguido e marginalizado, acabou conquistando o Império Romano através de um complexo entrelaçamento de fatores sociais, políticos e culturais. A resistência ao sistema imperatorial, o apelo contínuo da mensagem cristã, a eficácia organizacional da Igreja e a conversão de líderes influentes foram cruciais para essa transformação histórica, culminando na adoção do cristianismo como a religião oficial do Império Romano e alterando radicalmente o curso da história ocidental. As palavras de Jesus, ao se inexoravelmente manterem relevantes, solidificaram a fé que, apesar de ter enfrentado perseguições,
continuou a prosperar e estabelecer suas raízes na sociedade romana, tornando-se uma força transformadora duradoura. E visite nosso blog Vestígios da Luz. Ilumine-se. Compartilhe este vídeo. Até a próxima. Como o cristianismo acabou conquistando o Império Romano.